Boa noite! Boa noite para quem está entrando. Oi, oi. Oi! Então vamos lá, né? Nessa quinta-feira deliciosa aí, vamos começar a nossa conversa boa de hoje. Um ótimo programa para uma quinta noite, feriado, né? Todo mundo tranquilo. Isso aí. Eu consegui conectar. Olha, o pessoal entrando. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, né, Nai? Isso aí, todo mundo aí com a gente. Que legal, é uma honra, né? Poder estar aí com vocês essa noite, conversando um pouquinho sobre, afinal de contas, por que que a gente tem que fazer hoje aquilo que a gente poderia deixar para amanhã ou para qualquer outra hora. Verdade. Verdade, por quê, né? Vamos entender esses porquês. Vamos lá. Gente, olha aí, ó, o pessoal entrando. Leise, Clair, Giovanni, Guilherme, a Nelce, quem mais? Já tem bastante. Gente, ótimo, estamos muito felizes. Vamos lá, então. Vamos. Eu quero agradecer Gente, né? hum, Tu me fizeste para poder estar aqui contigo nessa noite conversando sobre a tal da procrastinação, né? Eu agradeço muito por poder estar aqui, por estar honrando aí quem está aí com a gente, tirando o seu tempinho. Eu acho que o que a gente tem de mais valioso hoje em dia é o nosso tempo. Então, quem está aqui é, deixando de fazer qualquer outra coisa para estar aqui com a gente precisa honrar esse tempo e a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada. muito, muito. Nai, eu agradeço muito de você ter aceitado essa nossa troca, porque tu, como autoridade neste assunto, tu pode falar e as pessoas vão conhecer mais sobre isso para aprender a lidar com isso, né? Que está tão presente e que às vezes a gente não percebe que está ali presente, pode nos causar outras coisas, né? Com certeza. Então, agradeço demais. Essa nossa parceria está muito gostosa para preparar tudo, gente, foi muito bom. Muito bom, né? E, enfim, né? Vamos falar um pouquinho como a gente se conheceu? O que tu acha? Certeza. Acho que começamos por aí, então. Então tá, gente, quem tá entrando, obrigada pelo tempo também, fico feliz demais e vamos lá, né? Bom, vou começar aqui, Nay. A Nayara e eu éramos colegas no magistério há um tempinho atrás, né? Um pouco pequeno tempo. E de lá a gente era amiga, ensino médio, tudo ali, então. E depois disso, cada uma tomou um rumo diferente, de profissional, de cidade. E por meio das nossas redes sociais, nos encontramos novamente. Isso aí, né? Foi muito bacana porque a gente começou a se seguir e tava legal, tava cada uma acompanhando o trabalho da outra, né? E aí eu vi um Reels da Daisy, daquela trend do Acorda Pedrinho, e era um Reels da procrastinação. Olha só que legal, também vou fazer um Reels assim, enfim, aí também inclusive gravei com o Guilherme, também meu filho, ela tinha feito com a filha dela, enfim, né? Ali meio dormida, procrastinação do faça já. E foi muito legal, foi muito bacana. Foi aí que surgiu a ideia de que ambos os públicos, tanto os meus pacientes, os meus seguidores e os clientes e seguidores da Daisy, também lidam com essa mesma questão, que é da Sim, procrastinação. Afinal de contas, quem é que não procrastina, né? Quando a gente exatamente. começou a colocar aí a questão da divulgação da live, teve muitas pessoas que me mandaram coisas do tipo, oh, é pra mim, eu não posso perder, eu vou ter que assistir e tal. Porque realmente Exatamente. e faz parte da rotina de muita gente procrastina e hoje a gente vai entender por que que isso acontece, o que que causa isso na gente e o que que faz com que a gente continue repetindo e como a gente pode driblar então essas questões, né? Exatamente. Então, gente, é isso. Essa é a nossa. É por isso que a gente está aqui para falar para você sobre isso. E a Nai, como autoridade, tendo experiência nisso, nada melhor do que aproveitar este momento, gente, que ela deixou tá aqui dedicando o tempo dela para falar sobre isso. E vocês que estão aí para ouvir também. Então, assim, vamos aproveitar. Quem quiser ir perguntando, tirar uma dúvida, a gente vai depois tentar responder o possível.
E para aproveitar bem esse assunto que está tão presente, né? E então, gente, Mas eu não sei assim, ó. que era legal, né? Coloca aí pra gente o que que tu faz para os meus seguidores poderem entender qual é o teu trabalho e o que que tu faz. Pois é, gente, assim, para quem não conhece ainda o que a Personal Organizer faz, a gente trabalha com a parte de organização residencial, enfim. Mas isso é a parte mais, nossa, vai organizar. Vai muito além disso, gente. A ideia da Personal Organizer é entrar na casa do cliente, que ele vai abrir as portas para a gente conhecer a rotina, para conhecer a família e para deixar tudo que existe lá prático para o dia a dia, para tudo criar vida, sabe? Movimento dentro da casa. É para tu sentir leveza na tua casa, sentir que as coisas estão no lugar e que tu sempre vai ter acesso a elas quando tu precisar. Então, a gente é um profissional facilitador da tua vida diária, dentro da tua casa, no teu trabalho. E assim tu vai ter mais tempo para o que realmente importa, né? Então é isso que a Personal faz. A Personal Organizer faz um trabalho de organizar, de personalizar, de deixar tudo no teu formato, para tua rotina, para o teu dia a dia. E quem não quer uma vida mais fácil, né? Com as coisas que a gente tem, com os nossos objetos, com a nossa rotina, com o nosso dia, achar tudo que precisa, não sair daquela correria de não encontrar a chave na hora de sair, que é uma coisa tão simples, né? Mas que às vezes a gente se perde, onde é que tá, meu Deus, e perde um tempo. A gente não quer que a Personal Organizer não quer que o cliente perca tempo, quer que ele ganhe mais qualidade de vida no tempo, na rotina, no dia. Legal. É isso aí. Nova, Nai, né? agora tu conta. Profissão nova, não é? Eu não sei, eu É nem uma sei. profissão nova que Tá. Uhum. Sim, é uma profissão assim que pouca gente conhece bem como que é, sabe? Muita gente Uhum. não entende exatamente o que a personal organizer faz. E realmente, eu conheço já há uns 8 anos a profissão e, nossa, e quando eu descobri, eu também achei, tá, mas o que que faz? E aí o tempo foi passando e eu fui me descobrindo nisso, assim. Eu sou Legal. formada em engenharia de produção, para vocês terem uma ideia. E aí, só que meu coração bateu mais forte e vibrou nessa área da personal organizer, porque o desejo é esse, é estar presente na vida das pessoas de uma forma que ajude realmente, sabe? Uhum. E eu acho que nada como uma psicóloga para falar também sobre isso, né, Nai? Com certeza, poder se encontrar. Eu sempre digo que o trabalho, quando ele consegue ir além de uma tarefa para te realizar, para ganhar dinheiro, para sobreviver, quando ele serve para alguma outra coisa na vida da gente, isso é bacana, é fundamental, traz uma realização pessoal muito grande, né? Fico muito feliz de ter conseguido se encontrar, porque, bom, a nossa formação das duas inicial é o magistério e para nenhuma rolou, né? Então, que legal a gente poder percorrer outros caminhos, com certeza todos os aprendizados a gente sempre leva, né, numa bagagem. E eu também, então, Sim, depois do sem dúvida. magistério, eu fui para a área da psicologia, né? E aí hoje eu tô formada desde 2013. Já atuei no SUS, já atualmente trabalho no consultório particular, né? Então sou psicóloga clínica, trabalho presencialmente nas cidades de Cândido Godói e de Ajuricaba, mas no Tem uma online experiência o vasta aí, né? assim, né? O online nos facilita muito, então, até as nossas reuniões, tudo foi online, né? Desde então, é muito Foi. legal. Quebra as Sim, barreiras, em Santa Cruz do Sul, né? sim, e nos deixa pertinho, né? Então, é muito bacana. Muito. E aí, no meu Instagram, então, eu trabalho com um público mais voltado para as mulheres, né? Nessa questão de poder ajudar a encontrar novamente, né? Trabalhar com a autoestima, com a autoconfiança, poder retomar Nossa. realçar o poder das mulheres, com certeza isso E é muito, precisa, né? A gente precisa entender nosso lugar, né? com certeza. Mas é isso aí. Estamos aí, então, para É trabalhar isso. à noite. Gente, eu quero perguntar para a Nai como ela vai trazer esse assunto de uma forma muito profissional e realmente tem embasamento, né? Em função dela ser psicóloga, ela vai nos responder algumas coisas aqui. E a gente quer saber o que acontece assim. O que o pessoal acredita? O que é a procrastinação? O que as pessoas imaginam que é a procrastinação? Geralmente, a ideia que as pessoas têm de procrastinação é que é a preguiça, é a falta de vontade, é a falta de motivação, ficar deixando as coisas, Uhum. né? Essa é a ideia geral que a gente tem. Mas a procrastinação em si, por trás dela,
tem muita coisa, né? Tem muitas crenças limitantes aí de incapacidade, de perfeccionismo, a questão do julgamento do outro, né? Então, o que a gente diz assim, para avaliar quando acontece uma procrastinação ou não, a gente sempre leva em conta alguns aspectos, ó. É quando a gente adia algo muito importante sem um bom motivo para fazer alguma coisa menos importante e mesmo sabendo das consequências do mal feito, entende? É aquela coisa do tipo, ai, não quero fazer agora, eu sei que eu preciso fazer, eu não quero fazer agora, e aí eu acabo fazendo uma outra coisa. Mas a gente vai arrumando desculpas, né? Isso, a gente vai perceber as questões psíquicas, então, que estão por trás disso. Porque existe uma parte que é realmente que a gente não tem consciência, né? Que a gente diria que é o inconsciente. Uma outra parte ali que é consciente, que a gente sabe. E é isso que faz sofrer, né? É isso que vai atrapalhar a nossa vida. Eu sempre digo que todos procrastinamos em algum momento da nossa vida. Todos procrastinamos alguma atividade, né? Então, se a gente for pensar assim, no teu dia a dia, né? Por exemplo, vocês que estão aí com a gente, pensem assim, ó. O que são coisas que vocês acreditam que vocês acabam procrastinando, tá? Pensa aí. Se quiser mandar aqui pra gente, a gente vai ficar bem feliz de colocar nos teus comentários o que você acha que você procrastina. No quê? Vamos ver. É bom, gente. É bom ter essa troca pra gente ver se vocês estão entendendo que a gente está aqui falando. Se estão gostando, se estão entendendo, vão mandando aí os corações, vão comentando, pra gente poder ter essa troca, né? Mais ali, mais afinadinha. Ó, a Daiane. Dieta, exercícios. Os exercícios. A gente dá aquelas desculpas de, hoje tá muito frio. Não, eu tive que levantar para fazer outra coisa. Não, sabe? Aí a gente dá desculpas. Arrumação. Muito Nossa, gente, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até comentei com a Nay. Durante o meu TCC, pelo amor de Deus, gente, meu TCC foi assim, hoje eu vejo na minha vida que foi onde eu procrastinei até a última gota da procrastinação que existia nessa pessoa. Eu tive assim, até comentei com a Nay, eu tive 2 noites que eu não dormi. Eu saí do trabalho, fui para casa, café, TCC. Outro dia amanheceu, fui trabalhar, claro, aí teve um período aí de uns dias para o próximo dia da noite virada. Gente, mas eu estava assim, num estado de exaustão e tão cansada porque o meu TCC foi um assunto onde eu quase não tinha livro. A minha área, ninguém tinha feito TCC sobre isso, então acabou que assim, eu ia procrastinando porque, nossa, eu me senti desmotivada, sabe? Eu tive medo de fazer, de mostrar, de dizer que não, gente, é isso mesmo que eu quero. Então, assim, foi bem difícil assumir isso pra mim. E aí eu procrastinei e sofri as minhas consequências, né? Que foi terrível, assim, não dormir, depois ter que trabalhar, o cansaço, aquele monte de cafeína, assim, que a cafeína no excesso, né? Deixa a gente num estado... Gente, eu tava, assim, enérgica, sabe? Só que a cabeça não funciona como deveria, né? Isso cansaço. Isso, né? Mas é aquela coisa do tu sabia que tu tinha que fazer, né? Eu tô escrevendo aqui no meu, eu tô transmitindo também na minha página do Facebook. E aí eu tô colocando aqui se o pessoal quiser assistir e acompanhar aqui no Instagram, né? Mas é isso que acontece. Você tem a ideia de que você tem a consciência de que você precisa fazer. E você quer. Mas algo ali por trás disso faz com que você vá deixando para depois, né? Então, eu sempre gosto... Sim, é muito melhor eu assistir um filme na Netflix, uma coisa, do que fazer meu TCC, que eu tava por aqui já, né? Claro. Pesquisas recentes demonstram que 20% da população adulta é procrastinadora crônica, né? Então, isso vem de uma vida inteira procrastinando. E de 70% dos acadêmicos e alunos do ensino médio procrastinam as tarefas. Né? Então, ali no teste do TCC, eu acho que é o exemplo maior, assim, né? É difícil alguém pensar, eu vou fazer o meu TCC. Mas aí a gente vai entender ali, quando eu vier falando, né, de por que isso realmente acontece, a gente vai entendendo perfeitamente o porquê que a gente vai deixando isso para depois, né?
Eu acho que Tem sempre um porquê por trás disso, né? Dessa coisa que acontece tão louca, assim, que a gente acaba não conseguindo nem controlar, né? isso. Ó, o medo das decisões, isso aí, Leise. Alguém mais disse Uhum. sobre a questão de organizar o roupeiro, né? São coisas que a gente vai deixando. Mas, e aí? Eu iria perguntar, assim, para vocês, né? O que vocês acham? Será que procrastinar sempre é um problema? Ou pode fazer parte da nossa vida e não ser um problema? O que vocês acham? Será que sempre é um problema? Ó, a Duda tá dizendo que ela tá E aí? liderando o tema do TCC. Desse TCC, eu sei como é que é. Mas e aí? Gente, eu ainda acho assim que hoje, claro, eu ainda tenho coisinhas que eu procrastino, mas não é bem. Hoje a minha rotina está mais estabelecida, já fiz a minha gestão do meu tempo, que eu tenho falado essa semana aí no meu Instagram. Então tá mais tranquilo. Eu não tenho nada que eu vá procrastinar e que vai me dar um impacto na vida assim, de uma forma tão profunda, sabe? Tá. E outra coisa, né? Eu não sei, assim, eu vou dar meus exemplos. Isso. E para de repente o pessoal vai soltando aí que vem. Uma coisa que eu procrastinei também na minha vida foi trocar esse meu perfil profissional. Eu demorei muito para entender que eu tinha feito faculdade, um tempão, um TCC, que eu era engenheira de produção, mas que eu queria virar personal organizer. Demorei para assumir isso para mim, que hoje eu sou formada em engenharia de produção, mas eu sou personal organizer. Eu demorei para assumir isso aí. Porque a gente tem aquela coisa, tu estudou, tu fez 6 anos, 5 anos, né? Uhum. E outra coisa que influenciou nisso, né, que para mim pesou, foi a questão da maternidade. Uhum. E aí, com a maternidade, eu consegui ver algumas coisas que eu não enxergava, mas que eu também ia procrastinar, dizer, não vou fazer meu Instagram agora porque eu tenho que cuidar da minha filha. Não, porque a Bia me toma muito tempo. E aí eu ia deixando, uma hora, eu disse, ou eu vou. Só que uma chavezinha virou, sabe? Foi procurando mais sobre o assunto, foi lendo mais, foi entendendo como eu funciono na minha rotina, na minha casa. E fazendo a minha gestão do meu tempo aí, que eu consegui tocar isso pra frente. Muito legal, tu conseguiu entender, entende? Mas olha só, alguém disse aqui, ó, não é sempre um problema, às vezes faz bem, entende? Então, exatamente. Tem coisas que a gente pode deixar para depois e tá tudo bem. Agora, a gente vai perceber, para te poder avaliar, então, se é um problema ou não, eu te convido a pensar em 2 aspectos, tá? No tamanho e no impacto da consequência do não feito. Né? Então, exatamente. Se o impacto é muito forte, se está impactando demais na tua vida, se está te trazendo muitos prejuízos, opa, então essa procrastinação está sendo um problema na tua vida. Se não, pode que não, entende? Tu pode ir deixando as coisas para o final, ir deixando para depois, ir adiando. Tem um sofrimento ali, mas é algo que você consegue lidar. Eu acho que algo também que é muito importante aqui é que o seguinte, olha só, a nossa live, assim como todos os conteúdos, então, que você encontra na minha página, por exemplo, eles são conteúdos de psicoeducação, né? E de maneira nenhuma eles vão substituir uma consulta com um psiquiatra, um acompanhamento de psicoterapia, né? A gente traz aqui exatamente. De uma forma mais acessível para te poder ouvir, entender, enfim, né? Não é de uma maneira tão didática, enfim, que tá lá nos livros, né? A gente traz ele de uma maneira mais tranquila para as pessoas poderem entender e perceber como isso afeta na vida diária. Mas se tu tá aqui escutando a gente e ao longo da nossa conversa, tu vai percebendo, poxa, cara, isso acontece muito comigo, ou eu tô tendo muitos prejuízos e é por causa disso, busca ajuda. Né? Porque a procrastinação, ela vem com a repetição, né, Nay? A repetição, fazer sempre aquilo. Isso. E aí a gente vai entender o porquê que esse ciclo, por que a gente procrastina tanto. E outra questão, assim, que às vezes que a procrastinação acaba sendo um sintoma bem acentuado, né? Nos transtornos de ansiedade, TDAH, acontece muito essa questão. E por vezes não dá para resolver só a procrastinação se não cuidar do todo. Né? Então, é todo exatamente. Algo que a gente precisa levar em conta quando fala disso. Exatamente. Isso, assim, aí eu digo na questão da ansiedade, nossa, como eu estava ansiosa quando eu fazia meu TCC, porque eu estava me sentindo incompetente, porque parecia que a coisa não estava fluindo, e porque só eu estava falando do assunto, os meus orientadores não estavam conseguindo me acompanhar, e eu, meu Deus do céu. E aí tu acaba, será que eu sou incompetente nisso? Será que... E aí tu começa a te duvidar
da tua competência. Perfeito. Porque às vezes o que eu estava enfrentando ali era um assunto novo, que ninguém tinha feito um trabalho sobre aquilo. E eu coloquei a engenharia de produção num outro nível, num outro aspecto de mercado ali, só que estava todo mundo acostumado a ir direto para a fábrica. E aí, então, isso começou a, sabe, dar essa ansiedade. Eu ficava muito ansiosa, meu Deus, até o dia que eu terminei, que eu apresento. Tanto que, assim, ó, na minha primeira banca do TCC, gente do céu, me deu um branco. Eu travei, eu não consegui falar. Eu não sei, eu não tenho dificuldade de conversar e falar, mas eu travei, a Nike me conhece. Gente, eu travei total por causa dessa ansiedade que gerou essa coisa que estava me consumindo de uma forma negativa, né? Porque eu não estava me fazendo bem. Com certeza, né? E aí acontece essas coisas. A gente vai conseguir entender, né? Até o final da live a gente vai conseguir entender tudo que tá por trás disso que causa, né? Esses comportamentos, tá? Então, o que a gente faz? A gente procrastina quando é uma atividade que não é tão agradável assim, que causa, então, um desconforto. E que, por vezes, e a gente acha que não tem habilidade suficiente, que não vai fazer tão bem. Porque, afinal de contas, uma coisa que tu gosta de fazer, que tu faz bem, tu vai procrastinar? Não. Tu vai estar sempre disposto, né? Tu vai fazer e tu vai fazer logo, né? Tu vai deixando para depois aquilo que parece não ser tão legal assim. E às vezes isso não tá claro, entende? Às vezes a gente não tem clareza disso num primeiro momento. É como eu disse, no começo é um tanto inconsciente o processo. Depois a gente vai tendo algumas clarezas e vai entendendo o que acontece. É bem assim. É, porque ela tem essa coisa, às vezes, nem sempre é racional, né? A gente simplesmente faz, porque é exatamente como tu tá falando. Tu vai fazer primeiro aquilo que tu gosta, e tu vai deixando as coisas que tu não sente um prazer fazer, e, enfim, ou que não são tão agradáveis. E tem muitas coisas que daí acabam ficando, e são coisas que são importantes e a gente deixa, né? Deixa para depois, deixa para amanhã, e esse amanhã não chega nunca. Gente, uma outra coisa que a gente gostaria de pedir, assim, para quem tá nos acompanhando, né? Se tu tá achando que esse conteúdo é legal, que ele tá sendo valoroso, reage aí com um coraçãozinho pra gente. Essa live para alguém, isso é muito importante, ajuda muito no engajamento, né? E pode ser um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Mas o mais importante ainda é o seguinte, para quem ficar com a gente até o final da live, nós temos um bônus. Porque a gente gosta de valorizar quem dedica o seu tempo aí para estar compartilhando, nos prestigiando, e a gente honra isso. Então, tu também vai receber um bônus se tu ficar com a gente até o final. A gente vai te dar as dicas chaves aí para te estar recebendo isso, tá? Não vamos embora. Gente, é exatamente isso, sabe? Se faz sentido para ti, envia para outra pessoa que pode fazer sentido para ela também, sabe? É aquilo, é sentir que fez sentido. Envia para outra pessoa, compartilha, de repente pode chegar ao alcance de alguém que vai fazer sentido também e vai dar um... E é devagar, gente. E o processo de mudar, de entender isso, ele é um processo lento, ele é um processo devagar, mas é um processo. E a partir do momento que ele começa, meu Deus, tu já começa a sentir as mudanças, né? Então, se faz sentido para vocês, compartilhem, não deixem tudo que vocês verem que faz sentido, que realmente é nesse aspecto, assim, de positivo, mandem para as pessoas, sabe? E vai valorizar o nosso trabalho. E a gente vai ficar extremamente grata por vocês fazerem isso, né, Nai? Com certeza. Mas seguindo aqui no nosso papo, então, né, sobre por que fazer hoje e não deixar para amanhã, né? Outra coisa que acontece é a pressão interna. Então, é como tu dizia antes lá no exemplo do TCC. Isso vai te gerando uma pressão interna porque conscientemente você sabe que você precisa fazer aquilo. Então, ali na tua lista mental, que depois nós também vamos falar, ainda vai ficando aquela pressão ali de que tu sabe que tu tem que fazer. Mas não vou fazer agora. Mas tu precisa dar conta que tá ali, que é importante. Então, aquilo ali fica te trazendo um prejuízo. E, por outro lado, também, o que acontece é que, às vezes, você vai deixando para a última hora. E aí, quando você faz de última hora, não tem tempo suficiente, tu perde qualidade. Acaba gerando Atropela, né? Um estresse horrível, né? E, enfim, tu não faz da maneira como você poderia ter feito se tivesse conseguido fazer com mais tempo. Mas algo fez com que tu deixasse para depois. Outra questão importante são os rótulos, né? Que às vezes os procrastinadores
são vistos como desleixados, desorganizados, aquele que nunca tem resolutividade de nada, o enrolão. Então, tomar esses rótulos para si é muito importante. Poder perceber, opa, isso é um problema na minha vida, isso está me trazendo prejuízo, eu preciso resolver. Então, como que eu posso resolver isso? Exatamente. Vamos encontrar caminhos, existem pessoas habilitadas para isso, mas existem também algumas estratégias que a gente pode resolver e colocar em dia, colocar em prática no dia a dia para poder ajudar, né? Que é o que a gente vai trazer aqui para você. Então, não tomar... Até maio. Eu falo muito aqui para o pessoal, eu comecei meus assuntos assim, e eu acho que isso é o principal. E eu falo da questão da tralha. Temos a nossa tralha física, que é aquela bagunça que não toma, que não arruma um lugar dentro da casa para tu conseguir acessar tudo direitinho. E tem a tralha mental. Gente, essa é a que mais impede a gente de seguir em frente com as nossas coisas. E a Personal Organizer também fala sobre isso com o cliente, com aquela pessoa que eu vou entrar na casa. Porque pensa, a gente entra na casa, na vida das pessoas, né? Tanto a tua profissão, então... Nossa, nem se fala, mais ainda. E eu entro fisicamente na casa da pessoa e a pessoa pode me dar essa abertura também de saber sobre isso. E eu tenho que entender que tem essa tralha física e isso impede das coisas seguirem, gente. Impede realmente, é o que eu sempre falo. A tralha, ela existe. E aí, conforme tu vai lendo sobre o assunto, participando de lives, tu vai entendendo quais são as tuas tralhas, os teus sentimentos sobre determinadas situações da tua vida. E isso vai te deixando com mais clareza para trabalhar, para lidar, né, com isso, né, Nai? Isso, e até porque existe né, na psicologia a gente fala muito da questão do valor simbólico das coisas, né? Então existem bens materiais que não é qualquer coisa para qualquer um. Então, cada coisa ali que se entralha, o que fica ali, enfim, tem um significado para a pessoa. Às vezes não é em vão que ela está ali, né? Ou não quer aquilo porque é um gatilho mental que diz de outras coisas, né? É um tema para uma próxima live, né? Sobre desapego, destralhar coisas, né? O apego emocional tem muito a ver. Eu comentei numa live minha sobre essa questão do desapego. É bem simples eu falar para vocês, isso tu gosta, fica bonito em mim, pode passar adiante. Não, mas não é aquela coisa que cada pessoa tem um tempo, né? Para realizar um desapego. E às vezes a gente tem bastante coisa e aquilo faz parte da nossa história. Então aí começa um outro ciclo, uma outra situação do desapego, né? E é isso, sabe? Essas coisas que a gente tem, que a gente percebe nas pessoas, assim, e eu tive isso também com algumas coisas na minha vida. Eu tive algumas mudanças na minha vida, né? E faz parte de eu não procrastinar com algumas coisas e conseguir entender o que realmente fica na minha vida e o que não, né? Com certeza, porque é o que a gente falava, né? A própria questão da procrastinação. A gente não procrastina com tudo. A pessoa não procrastina com tudo. Vai ser só algumas coisas. Mas vão ser coisas, entende? Vão ser coisas pontuais. E isso é... Quando a gente... Agora eu iria entrar na questão de onde vem a procrastinação, então, né? Quais são as causas disso? É multifatorial. E vai depender muito de cada pessoa, vai depender muito de cada história, porque não tem como, não é igual, né? Cada pessoa tem uma trajetória, cada pessoa tem uma formação e vai viver isso diferente do que a outra, né? Então, o que pode ser um fator de procrastinação para um, pode não ser para o outro. Mas o que a gente tem estabelecido são algumas, vou trazer assim, então, 4 causas cerebrais, digamos assim, né? Que acontece para todo mundo. Vai mudar alguma coisa ali dentro disso, mas é que o mecanismo é mais ou menos esse, tá? Então, a gente começa, num primeiro momento da procrastinação, a gente começa com o início do ciclo, são as crenças procrastinadoras, tá? Entre elas, a gente encontra aquela do ninguém manda em mim. Então, tô lá no meu trabalho e o meu chefe pediu para fazer alguma coisa, ele pediu que eu fizesse tal coisa para tal dia. Mas... Tá, depois eu faço, outra hora eu faço. Por quê? Porque ninguém manda em mim, porque eu faço a hora que eu quiser, porque as coisas da minha vida sou eu que decido, né? Então, crenças que te levam a agir daquela forma. Depois, o que a gente tem também? Exatamente. A vida é curta. E a vida é curta, por vezes, nos leva a agir de forma que eu vou fazer só aquilo que é prazeroso.
E o que não é prazeroso, Exatamente. eu vou deixar para depois, né? Então, e nem tudo é assim, né? Nem tudo é prazeroso. Depois a gente tem, Exato. Sim, faz parte da vida isso, né? A gente lidar com tudo, né? que às vezes a gente tem muito mais desprazeres do que prazeres, né? E aí vem um Uhum. aspecto bem importante lá do início que eu acabei me passando e não falei, que é o quê? Nós, seres humanos, somos regidos pelo princípio de prazer. Então, nós sempre vamos dar prioridade para aquilo que é prazeroso e vamos evitar o que não Uhum. é prazer. Sejam conflitos, tarefas, o que for. É inconsciente. A gente Isso. está guiando disso. Quem é que gosta de ter uma conversa difícil? Ninguém gosta, né? Nossa, aquilo gera atenção, né? É todo um treino que a gente precisa fazer, que a gente precisa desenvolver, trabalhar um monte de coisa para poder se colocar de não, eu percebo que isso não tá legal, então eu vou falar sobre isso. Fulano, eu não gostei de tal coisa. Ninguém quer conversa difícil. Por quê? Porque lá É. agora a gente tende que vai dar briga, não vai ser legal, o outro não vai gostar, eu vou desagradar. A gente carrega um monte de crenças aí. Então, nessa do Uhum. a vida é curta, vou fazer só o que é prazeroso, o que é gostoso, tem muito a ver com isso do princípio de prazer, né? Sim, é uma coisa, Nai, que eu percebi com a minha filha. A criança, até os 3 anos, essa parte do córtex pré-frontal dela ainda não está pronto para sentimentos e lidar. Então, ela acaba fazendo só aquilo que dá prazer. E às vezes a gente acha que a criança não tem que fazer conforme a gente falou, e não é isso. E a gente adulto lida com isso. Mas a procrastinação demonstra também que a gente faz o que nos dá prazer. Então, assim, assim, a criança, a cabeça da criança é limpinha, né? Tá ali. Uhum. Então, aquilo assim, dá pra gente ver como isso é verdade, né? Essa questão do a gente gosta, a gente faz mais aquilo que nos dá mais prazer em fazer, e a criança. E é isso. E aí a gente vai deixando para depois o quê? As coisas que são mais difíceis, que exigem mais habilidade, Exatamente. que exigem maior tempo, que tem que ter maior concentração, ou aquilo que a gente não é tão bom assim. Uhum. Isso a gente vai deixar. Exatamente. Olha só, uma outra crença, né? Se não é incrível, é horrível. Aquela dicotomia, Uhum. tudo ou nada, né? Ou é ou não é. Se eu não fizer tão bem feito, eu nem vou fazer, né? Então, se não vou ter todo o tempo que eu preciso, eu nem começo, né? Se eu não vou conseguir fazer bem feito agora, não vou nem começar. Então, se não é para ser incrível, vai ser horrível. Como se não houvesse ali muito para os pacientes isso do 8 ao 80, né? Entre o 8 e o 80, existem o quê? Existem 72 outras possibilidades ali de resolução, de possibilidades de acontecimentos, enfim. E na realização de uma tarefa não é diferente, né? Então, entre o incrível e o Sim. possível, pode existir ali um meio termo do equilíbrio, que é o que? Tudo bem, vou fazer como é possível, vou fazer com o tempo que eu tenho, da maneira que eu posso e aceitar isso de maneira satisfatória, né? E Depois a gente. isso, Pode falar. esse negócio de 8 a 80, eu sempre fui muito assim em algumas questões. E o meu negócio de começar meu Instagram ou postar para todo mundo como é que funciona o trabalho personal organizer foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu queria ter 1000 coisas, mas eu não tinha esse tempo para essas 1000 coisas, porque eu divido o meu tempo entre mãe, esposa, dona de casa, filha, personal organizer e um tem para mim, para o marido. Então, assim, eu queria que tivesse tudo nos mínimos detalhes prontinho, porque eu tenho uma mania de perfeccionismo em algumas coisas, e isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Hoje eu já estou 1000 vezes melhor, meu Deus. Então, assim, isso de ou sai perfeito ou não sai nada, acabou me impedindo de eu ter começado o meu trabalho e passar essas coisas positivas para as pessoas há um bom tempo, sabe? E eu fui levando, eu fui procrastinando isso. E hoje eu entendo que foi uma procrastinação minha por medo de não estar perfeito, de alguém olhar e me criticar, e dizer É que não um, estava bom, que, meu Deus, tu tá oferecendo isso, sabe? É aquela coisa, o medo da crítica. isso, né? O julgamento do outro. Então, Uhum. entende? Só que isso, a gente não tem clareza disso num primeiro momento, né? Isso tudo tá lá inconsciente, vai fazendo com que a gente procrastine, mas no momento que a gente tem clareza disso, e a gente começa a conversar com os nossos pensamentos, sabe? Sempre digo para os pacientes que o pensamento, ele é só um pensamento.
E essa voz Exatamente. interior que a gente tem, a gente pode conversar com ela. Porque existe algo que é muito comum na nossa vida, que é a autossabotagem, né? Então, aquela voz interior, parece que ela vem sempre no negativo, assim. Ela vem sempre para colocar em dúvida, ela vem sempre com aquela... Uhum. Mas a gente ter consciência disso, poder levar em conta que é só um pensamento. Começa a pensar nas evidências disso que o teu pensamento está te dizendo, né? Quais são as evidências disso? O que te leva a pensar isso? O que você já fez em relação a isso? Por exemplo, Exato. da tua dificuldade de começar, né? Olha quanta coisa boa tu tem trazido para as pessoas através dos teus posts, olha quanto tu tem contribuído para a vida delas. Tudo bem, pode que não seja assim o ideal, o incrível que você gostaria, mas se você nunca começar, você nunca vai chegar lá. E aí vem uma outra Exatamente. também, que é essa questão do julgamento, né? Do medo de falar, Uhum. das críticas, do que o outro vai dizer. E nós, seres humanos, não temos como pensar, eu não vou dar bola para o que os outros pensam. Gente, isso é a maior cilada que existe. Não tem como tu não dar bola para a opinião do outro. A gente vive em sociedade, a gente está rodeado de pessoas e com certeza aquilo que elas pensam e falam a nosso respeito sobre aquilo que a gente faz vai interferir na nossa vida de alguma maneira. Mas aí a gente precisa pensar como que a gente vai lidar com esse julgamento. Como que a gente vai lidar Exatamente. com os outros, né? De que forma, quanto isso vai afetar o meu autoconceito? Quanto que o outro tem Uhum. vai abalar a imagem que eu tenho de mim mesma, né? Porque, afinal de contas, o outro vai fazer o quê? Ele vai dar uma opinião a partir daquilo que ele Exatamente. vive, a maneira como ele percebe, que é de quem? É dele, né? Dele, né? Não é tua. De maneira Exatamente. nunca vai ser tu, nunca vai ser tu, nunca vai ser minha, nunca vai ser de ninguém, vai ser sempre do outro. Então, Sim, levar a verdade de cada um é a verdade de cada um. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, né? Nisso, nessas coisas de opiniões, assim. isso. O meu valor depende só de mim, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu valorizo a minha história, a minha trajetória. Sou eu que conheço os meus objetivos de vida. Ninguém mais sabe. Então, poder É uma levar... evolução, como a Grace está dizendo ali, é uma evolução. A gente evolui, graças a Deus. Entende? E poder pensar isso a respeito do julgamento do outro é muito libertador, nos ajuda muito, porque claro, tu vai levar em conta que tu vive numa sociedade, tu vive Sim. em meio de pessoas, né? Tu não vai viver no meio de pessoas desconhecidas, tu vai viver no meio de pessoas Sim. conhecidas para ti, que são valorosas, então por vezes tu vai levar em conta aquilo que elas pensam, aquilo que elas dizem, mas que isso não interfira no teu valor. E aí você consegue Exatamente. crenças, você consegue se colocar para pensar sobre elas, conversar com seus pensamentos e consegue ir entrando em ação. Não se vê refém disso, não se paralisa. Porque o medo, seja qualquer medo que existe, o medo, ele é muito perigoso, digamos assim, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem que pensar o medo como o freio do carro, sabe? No carro, a gente tem dois tipos de freio, né? A gente tem o freio lá do pé, que é o quê? É a cautela, é o cuidado, é o vai devagar, né? Mas a gente tem também o freio do breque, né? Que o que a gente faz quando tem que parar o carro? Tu breca. Só que os nossos medos, sejam eles quais forem na vida, o nosso medo, ele tem que servir como medo do lado do freio do pé, sabe? Pra ti indo devagar, pra ti tendo cautela, pra ti ir percebendo as possibilidades, os perigos. Porque se o teu medo for o breque, ferrou. Tu paralisa. Tu vai travar sempre, né? Para tudo. Tu fica refém. Então, poder pensar os medos. Eu acho, Nai. Não, pode finalizar, pode concluir. Eu só ia dizer que essa questão dos medos, o medo de começar, o medo de não corresponder àquilo que o outro espera, o medo de falhar, tudo isso está interligado com isso que a gente fala de procrastinar, né? São as nossas crenças que fazem envolvidas ali. E nos fazem o quê? Fazem deixar para depois, não conseguir entrar em ação, né? É isso. Isso que eu ia comentar, o medo, ele nos trava de uma forma que a gente não acaba desistindo às vezes, né? E uma coisa que eu digo assim, ou eu falo para algumas pessoas também, gente, eu tô vivendo um processo meu de autoconhecimento
e tá, assim, muito bom e excelente. E eu, cada pouco, como eu falei, né, ou é 880, ou era perfeita, não era nada, hoje eu entendo, e eu falo pro pessoal do Insta ali, gente, começa e vai ajustando. É isso, a gente pode ajustar. Tu que tá fazendo aquilo ajusta, sabe? E assim a gente faz na vida da gente. E o medo, e a procrastinação acaba trazendo esse medo, a gente não começa e acaba deixando isso, não ajusta e a vida fica parada, né? Estática, assim, não tem muita coisa, não. E o E prejuízo aí nada. é aquela pressão interna do desejo de Exatamente. mas não consegui, do ai, mas eu queria, ai, mas eu preciso sair dessa situação, eu quero mudar a minha vida, mas não consegue começar, entende? Aí vem o prejuízo por trás disso, mas por outro lado, você está tendo o conforto de não fazer, de não enfrentar essa situação, né? E o medo é isso, é um desconhecido, né? Toda mudança gera um tipo de medo na gente. Porque é mudança, né? A gente não sabe o que vai acontecer ali. Mas como essas mudanças são importantes, né? Então, e o procrastinar acaba nos segurando. E isso falando uma procrastinação num nível desse, né, Nai? Que é um nível que nos trava para muitas coisas, né? Então, a procrastinação acaba nos segurando de viver outras coisas na nossa vida, experimentar o nosso potencial em outros aspectos, né? Com certeza. E outra coisa, aí a gente consegue fazer um link com a próxima crença, né? Que é a intolerância à incerteza. Isso diz respeito a qualquer mudança, a qualquer necessidade de fazer algo diferente, né? O novo, ele sempre é incerto. Não tem como saber. Exatamente. Como saber se devia ter ido pelo caminho A ou pelo caminho B, se eu não for por nenhum? Não tem como Exatamente. saber. Mas às vezes essa intolerância à incerteza é tão grande que a pessoa não vai, porque não tolera viver com aquela incerteza de como teria sido se tivesse feito, como teria sido se tivesse ido por aquele caminho. E aí, isso é a questão de trabalho, tem que mudar de emprego, tá infeliz naquele emprego, né? E aí fica, não sei se mudo, se não mudo, como é que eu vou fazer um relacionamento, não vive bem. Exatamente. Diferente, mas tem medo de largar o seguro e partir. O que conhece, né? Que não conhece. A zona de conforto, né? Perfeito. De acomodação, né? Eu sempre digo que não é conforto porque não sei se é tão confortável assim, né? Eu lembro que tem lá o sofá com os espinhos embaixo, na zona de conforto, né? Então ela não é tão confortável assim. Mas eu diria que ela é uma zona conhecida, né? Uma zona de acomodação. Onde tudo está ali posto, você já conhece, você já domina, então você não parte para o novo pelo medo, né? E aí ele te paralisa. É por isso que às vezes a gente gosta de rotina, né? Que a rotina é rotina. Tu conhece tudo, né? Ela traz um ganho, uma segurança, né? Mas, por outro lado, também tem prejuízos, entende? Então, sempre precisa avaliar. Isso vai ser de cada um, isso vai ser de cada história, isso vai ser muito pessoal, né? É assim mesmo. E aí, tem duas crenças aí, tá? Que é o quê? A falta de energia. Hoje não tô com vontade. Não, eu vou uma hora que eu tiver me sentindo melhor, que eu tiver me sentindo no pique, aí eu faço. Hoje não, hoje eu tô cansada. E aí não faço. E depois, a falta de capacidade, né? Que é aquilo que a crença da falta de capacidade, ela é ferrenha, né? Achar que nunca tá bom. É limitadora, né? Que só vai começar quando tá pronto, né? Que tem que estar perfeito. E aí vem uma frase que é fantástica, né? Minha mentora sempre fala muito disso, de melhor feito do que não feito. Porque o perfeito nunca chega. Se tu espera pelo perfeito, tu não faz, né? Então isso limita muitas pessoas, acaba fazendo com que vão deixando para depois, porque acha que não tem capacidade suficiente, né? E aí tá com a questão do perfeccionismo. Lado incrível que a gente falava antes, né? Uma coisa que eu aprendi, que eu acho que a engenharia me deu também, a questão da melhoria contínua. Gente, tá bom, pode melhorar? Pode. E assim, faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. A gente sempre vai querer melhorar, a gente sempre vai buscar o melhor. Então, assim, a minha vida da gente é essa melhoria contínua. Quando eu faço uma organização na casa de alguém, eu vou pensar naquela rotina de hoje, que a pessoa tá vivendo hoje.
Daqui a pouco mudou totalmente, entrou mudança de cidade, veio um integrante novo para a família, sabe? Muda a rotina. Tu vai lá, tu pode melhorar de novo para aquele cliente, sabe? Então é isso, a gente tem que pensar que a vida da gente também é essa melhoria contínua, porque é o que a gente deseja ser sempre melhor, né? E então, assim, começa que tu vai evoluir, tu vai aprender e cada vez tu vai, aquele perfeito que tu achava que era o perfeito, vai se transformar num outro perfeito que tu tá buscando, na verdade, que é a tua melhoria. Cada dia tu faz um pouco e vai chegando no teu objetivo, né? Começar com aquilo que tem, né? Nas condições que tem e ir melhorando, entende? Porque senão Exatamente. Nunca tá completamente pronto, né? E depois das a gente vai para um segundo momento, então, que é o quê? Que é o desconforto, né? Então, tendo essas crenças ali, a gente vai tendo um desconforto muito grande. E aí, porque fazer aquilo tá exigindo demais, né? Então, a gente tende a partir para uma outra tarefa. A gente não faz. Ali está sendo intolerável, um desconforto intolerável. E esses dois momentos, eles são inconscientes, tá? Depois a gente parte para uma terceira, para um terceiro aspecto, mas antes disso poder pensar assim que essa questão do desconforto intolerável, geralmente ele é desencadeado porque você torna aquela tarefa importante algo muito maior, dá uma importância muito maior do que ela tem. Do que realmente. E aí, lembra quem é acadêmico, quem já passou por uma situação do TCC, né? Porque quando você entende que o TCC, por exemplo, ele é só mais um trabalho, mas é o trabalho que você vai assinar, é um trabalho que vai ter muito de ti ali, isso vai ganhando uma mais complexo, né? Importância muito grande e ele vai ficando cada vez mais difícil de alcançar. Quando você consegue desdenhar um pouco ele, entender que ele é só mais um trabalho que você precisa fazer e que você vai entregar, que você vai fazer um trabalho para comprovar que você estudou, que você teve ali, que você tem capacidade de atuar naquela profissão. Aí você consegue fazer, entende? Tu não coloca toda aquela importância ali que acaba paralisando e vai fazer uma outra coisa, né? Mas depois E uma coisa que eu digo, Nai, dessa questão dos TCCs aí, do pessoal que está nos TCCs, eu falei durante a faculdade, no final, eu ainda conversei com alguns orientadores, eu disse, gente, por favor, busquem fazer uma orientação desde o início, que a gente entra na universidade ali, para trabalhar isso, para ter oficinas disso, sabe? Para que a gente chegue lá na hora de escolher o nosso assunto, o nosso TCC, e ele não ganhe não digo essa proporção gigantesca de algo que a gente já devia estar assim, ó, depois de anos estudando, a gente devia estar muito mais tranquilo para fazer. E na verdade parece que ali é o início de tudo, sabe? Na verdade, o final da faculdade parece o início de tudo, parece que tudo te duvida tudo. Então, assim, é isso, sabe? Tem coisas que tem que ir mudando e melhorando. Para que a gente não sinta esse desconforto tão grande e tenha essa proporção tão fora do normal que é um trabalho, né? Encosta. Isso é bem assim, né? Então, é aquela importância grande. E aí, ó, o que a Grê nos diz aqui? Que isso é tanto no emocional, tanto no profissional, lá no acadêmico, quanto no emocional e no pessoal também, né? Então, exatamente. Deixa as coisas da gente para trás, né? Quantas vezes a gente coloca ali enquanto importante, enquanto prioridade dentro das nossas urgências e vai deixando para depois, né? Vai ficando ali. E aí, exatamente. Consciente, então, que é o quê? As justificativas, né? Que é aquelas que a gente sempre encontra uma justificativa, né? E pra gente ela é justificativa naquela hora, tá? Que é então o que ali? Aquilo que a gente dizia, né? Ah, não, hoje o dia tá muito bonito, não vou fazer isso. Ah, hoje eu tenho que ficar com a minha filha. Ah, hoje eu tenho que sair fazendo não sei o que lá. Ah, e alguém me convidou. Tudo é mais importante. Parece ser mais importante que aquilo que tem para fazer. Mas tá ali. Exatamente. Tá, entende? Tá incomodando, né? Olha o que a minha mana diz aqui, ó. Bem assim. Ainda mais quando fizemos um TCC com um assunto diferente, onde nossos tutores ficam inseguros. E talvez tenha sido bem a tua situação. Exatamente isso. E aí, sabe uma coisa que eu descobri depois? Eu descobri depois que, assim, ó, aquela insegurança que eu tava sentindo sobre o meu assunto não era minha. Eu tava vivendo aquilo que eu tava escrevendo.
A insegurança era daqueles que estavam me avaliando e que não tinham conhecimento nenhum sobre aquilo ainda. Isso. E que não tinha nem livro sobre o assunto. Eu tive que adaptar tudo. Mas tu precisava do aval deles, né? O Exatamente. é quem vai te dar a segurança ali, é quem vai avaliar se você tá no caminho certo, não tá, se isso tá ok, entende? Então tem ali algo... Por isso que gerou aquela coisa, aquela insegurança, aquela decepção, aquela coisa assim que foi indo. Nossa. Tá deixando para depois, por quê? Porque tem algo ali autoral, né? Não é fácil a gente assumir o próprio desejo ou poder se bancar naquilo que a gente quer falar, quer fazer, não é fácil. Isso tem um preço. Não é fácil. Né? E aí acaba o quê? Sendo uma justificativa lá para procrastinar, tá? Mas olha só, o que mais que a gente tem? E eu dava essa justificativa. Ai, não tô pronta ainda, eu preciso aprender mais um pouquinho. Né? Depois que não, ou tipo assim, eu não tenho livro sobre isso, hoje eu não vou fazer nada porque eu não achei os livros. Não me deram nenhuma ajuda nisso, né? Como é que eu vou adaptar isso? Não vou fazer hoje. E acontece, né? É bem isso, a gente vai dando essas desculpas aí que vão... E aí, danadas desculpas. Vocês estão acompanhando aqui a gente nesse papo bacana, com certeza vocês devem estar pensando assim, ó, 1001 frases justificativas procrastinadoras que vocês mesmos já se mentiram, assim, né? Que vem no lugar daquilo de poder justificar o porquê que eu não estou fazendo aquilo, né? Se vocês se lembrem de mais alguma frase e quiserem colocar aqui pra gente, vão ser muito bem-vindas, né? Mas com certeza tem muitas. E assim, ó, o que é o interessante disso? A gente realmente acredita, né? É uma mentira que a gente entende que tá mentindo, porque tu sabe que tu tem que fazer aquilo, que é importante fazer aquilo, que tu tem um prazo, que tu precisa terminar, mas naquela hora vem essa desculpa, essa justificativa, e a gente aceita ela justamente por esse outro mecanismo que eu vou trazer agora, que é o quê? A atividade procrastinadora, que é aquela que a gente coloca no lugar da coisa importante que tem a ser feita, ela traz um ganho. Ela traz um ganho negativo, um ganho positivo. Mas vamos pensar. O que seria uma atividade procrastinadora aí? Né? O que a gente costuma fazer no lugar de fazer o que precisa ser feito? Tem sim, gente. Cada um pode, acho que consegue, né, pensar no que faz. Normalmente é aquele gatilho, né? Tá, ó. A diversão, o social, né? Ai, vou jogar um pouquinho, vou ver um filminho, vou dar uma saidinha, vou tomar um mate, sabe? As questões sociais, né? Mas hoje eu tenho tal coisa, então eu não vou fazer. Eu tenho uma janta, tenho que sair, tenho que encontrar alguém. O social aqui, ó, que tá com a gente o tempo inteiro no celular, né? Que a gente tá ali nas redes sociais, que a gente tá ali conversando com alguém. Tem que fazer tal coisa. Mas lembrei que eu tinha que falar com a fulana, dar um recado. Isso pega, nos tira daquilo ali. Né? Nos livra daquela situação ali. E até mesmo não fazer nada, isso aí. Porque o não fazer nada aqui vai ser entendido como o quê? Um pensamento sonhador ali, você ficar divagando, você se perde nisso, né? Esse não fazer nada, paga aí alguma coisa e vai sendo pego por essa atividade, tá? Que mais que a gente tem aí? Outra tarefa, qualquer outra tarefa, que pode não ser diversão, nem ser social, né? Mas qualquer outra tarefa que vai ocupar um lugar ali. Mas não é uma qualquer tarefa não, tá? Ela é uma tarefa que vai trazer um alívio imediato e geralmente ela tá ligada ao aspecto do prazer. Que vai ser o quê? Comer, beber, fumar, uma droga, qualquer coisa que nos traga um alívio imediato, entende? Tá procrastinando, com certeza. A gente tá procrastinando pra muita coisa, entende? Mas aí você consegue entender. Não, mas sabe o que é melhor? É que quem tá vendo, quem tá assistindo, tá conseguindo ver algumas coisas, alguns aspectos da própria rotina aí, do dia a dia, e entender até a que ponto está a sua procrastinação, né?
Isso, tá? Porque aqui dentro dessa questão da atividade procrastinadora, que vem assim, ó, ela é um reforço rápido que vai nos trazer uma consequência negativa, que é o quê? O impacto de não ter feito, né? De ter feito outra coisa, ela que precisava ser feita. E o aspecto positivo, gente, que vai justificar por que a gente continua procrastinando. É o alívio, entende? Você se alivia por não ter feito aquilo que parecia não ser tão bom assim, ou que faz com que você enfrente a tua crença, que faz, entende? Tem um preço muito alto nisso. Então o alívio é não fazer. Por isso que a gente repete. Entende? Repete esse ciclo, né? Porque tem um ganho, que a gente diria na psicanálise do ganho secundário, né? É um Exatamente, ganho secundário, né? Todo esse ciclo. Ele não tá ali tão aberto pra gente poder entender, mas ele existe. E aí a gente entende que, tá, tu não foi fazer tal coisa, tu foi comer. Tu não teve um ganho quando foi comer? Teve, porque foi gostoso, é prazeroso. E aí teve o alívio de não precisar fazer aquilo ali. Mas tá ali, né? Mas tá na tua cabeça aquela tralha lá emocional, cutucando tua cabeça que não te deixa sossegar nem aproveitar realmente as coisas, né? Eu falo, né, que assim, ó, eu, durante meu período, lá vou eu com os meus exemplos, tá? Mas de repente alguém tenha mais um exemplo para nos contar. É vida real, é isso aí, vida real. Enfim, gente, não achem que eu não passei por nada, por isso, assim, passei em vários momentos da minha vida e eu acho que ainda vou ter outros para passar e tentar lidar. Mas eu percebi que, assim, durante o meu período a minha maternidade, que eu vivo, a minha filha ainda não entrou na escola, mas estamos no processo. E aí, acontecia assim, ela sempre teve uma rotina de dormir cedo, 8h30 da noite já estava dormindo. E às vezes eu pensava, vou ler um livro, vou estudar inglês, vou estudar meu curso ou vou ver um filme? Ai, se eu ver um filme, eu vou relaxar no sofá, vou comer uma coisa gostosa. Aí tudo aquilo que eu queria fazer não acontecia nunca. E aí no outro dia eu acordava e pensava, ai, eu não li meu livro, que eu tô louca pra ler esse livro é bom, eu sei que é bom, eu quero ler, não li. Ai, que coisa, por que eu sou preguiçosa pra ler esse livro? E na verdade, assim, não era. É aquela questão de que eu queria só relaxar, só fazer nada. Mas a maternidade, ela tem um cansaço, né? Isso não é ruim, entende? Não te culpa, porque tu se priorizou ali. Isso não foi tão ruim assim, né? Porque por vezes... mas eu demorei pra entender isso. Tu não consegue nem escolher o que vai fazer de tanta coisa que tem para dar conta, mas tu conseguiu fazer algo que é muito bacana, que é o quê? Viver, né? Se lembrar que tu que existe ali ainda dentro de tantos papéis, de tantas tarefas, porque afinal de contas, poxa, às vezes merece mesmo, né? Então, sempre tem o outro lado, né? Sempre tem ali aquela questão do equilíbrio, e é o que eu digo de que cada situação é uma situação, entende? Talvez naquele momento ali você podia fazer isso. Embora tu se sentia pressionada mesmo assim, com o prejuízo ali do mas eu tenho que fazer, mas eu quero, mas eu não sei o quê. Gente, a gente nunca vai dar conta de tudo. Nunca. Demorei para perceber isso. Demorei. É dor poder pensar que a gente nunca vai dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Hoje eu tenho consciência disso, Nai. Isso. Então, assim, eu tenho, assim, momentos da minha rotina que eu consigo lidar com isso, entender que se eu tiver 15 minutos eu vou ler meu livro, se eu tiver mais 15 minutos eu vou fazer outras coisinhas que eu sei que vão me preenchendo de uma forma diferente. E eu que sempre gostei de leitura, então para mim ler é muito bom, sabe? Eu me liberto de todos os meus pensamentos quando o livro é bom, eu me envolvo na história. Então eu relaxo com isso também. Então é isso que eu aprendi a ver, sabe? E hoje eu consigo administrar isso muito melhor. Eu entendo cada escolha que eu faço no meu dia. E eu entendo por que eu dei mais importância para uma escolha ou outra. E eu consigo lidar e entendo que eu não vou dar conta de tudo nunca. Nunca na vida a gente tem que dar conta de tudo. Nem dá para pensar nisso, né? Mas é o alto. Peraí, a vida da gente, ela muda, né? Tem coisa que não tá no nosso poder, assim, de... Não tá no controle, tá tudo bem. Exato. É viver assim. Exatamente. Isso é muito importante, né? Alguém falava antes ali nos comentários, né, que aproveitou o feriado para procrastinar. Tipo, é feriado, vou comer, vou descansar, entende? Mas, sabe, eu sempre digo assim,
a gente às vezes se esquece no meio da correria, né? Esquece de poder escutar e perceber as suas próprias necessidades, esquece de dar um tempo para si, esquece que o lazer é importante. As pessoas que vêm com muitas questões de ansiedade, às vezes elas estão tão ligadas em ter que dar conta de tudo, se exigem tanto e se esquecem de si. Então, ali estão trabalhando, estão lidando com todas as tarefas, com tanta coisa, se exigindo tanto e esquecem de si, não conseguem reconhecer o tantão que já fazem, né? E acham que isso Não ainda importa se os outros falam ou elogiam, a gente não reconhece. Isso, entende? Então, isso é muito comum, isso causa muito sofrimento nas pessoas hoje em dia, né? Mas é muito... A gente vai divagando, né? E vai falando de outras coisas, tá? Mas, ó, quando a gente falar dessas 4 causas, tá? Pode falar. Não, eu só ia dizer se o pessoal tá conseguindo nos acompanhar, porque a gente fala bem rapidinho, mas é o jeitinho aqui de cada uma, né? Se estão gostando, vão largando os coraçõezinhos pra gente ver que tá fazendo sentido pra vocês, que a nossa história aqui tá gostosa, que tá funcionando, que tá fazendo sentido, que realmente vocês gostaram. Então vão largando aí, vão falando, vão comentando. Quanto mais vocês interagirem com a gente, mais a nossa troca é melhor, sabe? A nossa troca, vocês conseguem... Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem ir mandando que a gente vai respondendo à medida que a gente conseguir, tá? Bem tranquilo, assim. Exatamente. A live é legal porque ela traz essa troca, né? A gente não fica aqui falando sozinho. A gente consegue entender pelas interações de vocês, pelos comentários que vocês mandam, o quanto isso está sendo valoroso ou não, tá? Mas o que entender esse ciclo, desses 4 aspectos, dessas 4 causas, por que entender isso é importante? Para a gente poder ir rompendo esse ciclo, né? Então, quando passa do nosso fazer do piloto automático para consciência, a gente consegue lidar melhor com isso. A gente consegue lá ver quais são as nossas prioridades, que crenças estão envolvidas ali, o que acaba sendo um gatilho, né? Então, a questão das dietas, por exemplo, que é muito comum, a pessoa tá lá, não consegue, vai começar semana que vem. Começa na segunda-feira. Com segunda-feira vou começar a minha dieta. Mas o que tem ali? É difícil, você precisa abrir mão de muita coisa, né? Então, sim, qual é o objetivo daquela tarefa ali, né? É o que eu digo dos objetivos. Deixe claro e entenda o teu objetivo. Isso, porque quando você tem clareza do teu objetivo, tudo aquilo que você vai ter que enfrentar, tudo aquilo que você vai ter que abrir mão, você vai ter consciência de que é em prol daquilo que você quer lá na frente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente, né? As pessoas falam... Eu falo isso do resultado. A motivação é o quê? Gente, se você for esperar ter motivação para começar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, você vai fazer o quê? Muito pouco, né? Então, a gente precisa pensar no motivo da ação. Tomar banho. É que nem tomar banho. Tu precisa todo dia tomar banho. Às vezes mais do que um. Mas agora, nesse inverno gelado que faz aqui, às vezes nem dá vontade de tomar banho, né? Mas faz porque tu entende a função que o banho tem na tua vida, que é uma questão de higiene, que depois você vai se sentir melhor, que não sei o que lá, entende? Você vai entendendo os porquês e aí você faz. E isso é com tudo na nossa vida, né? Então, o que é aquela atividade ali? Por que você tem que fazer essa tarefa? Por que você precisa, né, enfrentar aquela situação ali que você tanto vai jogando para depois? O que tem ali? Que crenças estão ali? Isso eu vejo que as pessoas me falam na área da organização. Mas eu não gosto de organizar minha casa, mas eu não gosto de arrumar. É que a organização e arrumação e arrumar e organizar são coisas diferentes. A organização, ela é permanente, ela permanece na tua casa porque cada coisa já tem um lugar. E aí, arrumar vai ser muito mais simples, porque tu sabe para onde aquele objeto vai ou para onde volta. E aí não fica essa coisa cansativa de fazer, sabe? Tu não tem essa coisa que te segura e acaba que aquilo vai fluindo de uma forma muito mais tranquila no teu dia. Essa é a diferença, é o que a gente fala, assim, sabe?
E quando a gente fala disso, vem uma outra questão que é o quê? Até as pequenas tarefas sendo deixadas para depois geram uma sobrecarga, né? Então, se tem uma coisa pra fazer que em 5 minutinhos tu resolve, faça já. Não deixa para depois. Faça já. Agora. Não, mas se precisa ser feito, faz. Depois tá pronto. Melhor feito que não feito nunca vem. Sim. Eu falo pro pessoal do hábito, né, Nay? O hábito. Por que as coisas não voltam pro lugar, né? Um dos aspectos das coisas que eu falo é a questão do hábito. Esse é um processo que vai acontecer, porque o hábito a gente sabe que ele é uma coisa diária, que a gente vai treinando aquele hábito, né? E aí tu pensa assim, eu peguei lá meu livro e o lugar dele é na minha cabeceira de cama. Aí eu peguei e levei ele pra sala, li um pouquinho, larguei ali. Mas não vou botar agora, depois eu boto, é só o livro. Daqui a pouco tu pegou outro objeto, largou em outro lugar, nesse mesmo ritmo de pensamento. Quando tu vê aquilo que tu podia resolver em 30 segundos de levar, tu tem 10 coisas pra resolver, daí tu fica andando que nem uma pessoa doida dentro de casa, assim, ai, corre pra lá, corre pra cá, cheio de, meu Deus, tanta coisa pra botar no lugar, sabe? Então, o hábito também ajuda a gente a se manter num nível mais tranquilo de organização e arrumação na nossa casa, sem gerar aquele acúmulo de coisas que eram pouquinhas, mas que a soma, né, gera um desconforto muito grande, assim, depois. Pra quem não gosta disso, né? Perfeito, perfeito. É bem isso, tá? O que mais que a gente tem, então, dentro da procrastinação, tá? A dificuldade de atenção. Tem pessoas que não conseguem manter o foco na mesma coisa por muito tempo, né? Exatamente. Então, acaba deixando para depois aquilo que exige demais, que vai exigir muito tempo. E aí, depois, quando a gente trouxer as dicas, a gente vai dizer algo muito legal para quem tem dificuldade de manter a atenção, tá? A desorganização antes. Você tem dificuldade de se organizar. Faz uma lista. Eu sempre digo que manter tudo só na cabeça, no subjetivo, exige demais. Cansa muito, né? Não dá nada. Então, coloca no papel. O colocar no papel vai te dar uma objetividade muito maior sobre as coisas. Você vai conseguir fazer a dica de ouro que a gente traz, né? Que é colocar na lista de tarefas 3 polos, assim, né? Urgente, moderadamente urgente e pode ficar para depois. Exatamente. Que tu nunca vai dar conta de tudo, que é preciso fazer prioritariamente aquilo que é urgente primeiro, depois o que é moderadamente urgente, e o que pode ficar para depois eu vou fazer se der tempo. Se não der, eu vou fazer depois. E aí você segue essa organização nessa rotina e fica muito mais fácil de dar conta, né? E daí você não tem aquela pressão ali do ai, nossa, eu não consegui fazer porque isso era muito importante, era muito urgente, eu fui fazer outras coisas e não fiz essa. Isso diz muito também da gestão, né? De como tu organiza. Eu falo essa questão de gestão do tempo. E tem muitos aplicativos, eu até dei dicas de uns aplicativos há um tempo atrás no meu Instagram, que ajudam a gente a fazer essa gestão, essa lista. Tem lista que tu pode compartilhar com as pessoas da casa. Na hora de ai, tu tem uma viagem, meu Deus, eu tenho que arrumar tudo, e agora o que eu tenho que arrumar para levar? Se tu vai, durante um período, ali, durante a semana, fazendo aquela lista, vai chegar na hora, vai ser muito mais tranquilo. Isso é uma coisa simples, né? A lista das coisas da viagem. E aí imagina que dentro disso tu teve outras tarefas no teu dia que tu teve que pensar também. Então, tu tirar isso da tua mente e visualizar ali no papel, no computador, onde tu te sente mais à vontade, né? E eu Alivia. Os grupos no WhatsApp também, né? Ter grupo consigo próprio. Cara, eu tenho, assim, 1 milhão de grupos comigo mesma, né? Que eu fico me mandando um monte de coisa que ajuda muito. Mas ter ali no papel tem uma função também de você poder riscar quando tu fez. E, cara, traz uma satisfação muito grande e reforça muito mais a ideia de quê? De, cara, eu sou capaz, eu consigo, eu dou conta. Mesmo que é uma coisa difícil, eu consigo, eu tô fazendo. Eu tinha 5 coisas para fazer hoje e eu já fiz 3. Ai, que beleza, agora você volta, né? Isso é muito... Quem não gosta disso? Claro, com certeza. Gente, quem gosta de ver uma listinha assim, ó,
e tu ir riscando. Gente, quando eu tava trabalhando em escritório, eu tinha uma lista, sempre eu tinha uma lista em cima da minha mesa. E aí eu ia riscando, ai, aquilo vai dando uma coisa tão gostosa de ver aquela lista diminuindo e tu, nossa, tu te sente produtivo, sabe? Tu te sente produzindo alguma coisa que tá funcionando. E também é uma forma de poder visualizar tudo aquilo que tu realmente faz. Porque às vezes a gente tem e não fez nada. Nada. Fez 1 milhão de coisas, sabe? Mas tá ali tão no automático que nem registrou tudo aquilo que fez, né? E quando você tem a lista, tem a noção de quanta coisa você tem ali por fazer, de quanta coisa você já fez, né? Isso é fundamental. E, gente, não dá para pensar, não dá para exigir que tudo fique na cabeça e que a gente se lembre de tudo. Não cabe. É muita coisa. Então, para que só na cabeça se a gente pode contar com tantas coisas para nos ajudar, né? Não tem como, não cabe. Uma bolsa, uma mochila e que não cabe tudo. De vez em quando você tem que, né, tirar uma coisa para poder colocar outra ali. E é isso, né? Eu acho que a rotina da gente... E lembrar que, assim, gente, esse negócio das listas, eu falo para o pessoal fazer, não tem problema tu entender que entrou uma outra prioridade que vai ter que assumir um papel lá no início daquelas outras que tu já tinha listado. Sim. A vida da gente traz, a nossa rotina, o nosso dia traz mudanças. E se preparem também, né, para essas coisas. Nem tudo vai ser exatamente nos tintins, nos conformes como a gente. O planejamento, ele existe para a gente ter clareza do que vai acontecer. Mas o interessante é a gente entender que dentro do planejamento, a gente muda algumas coisas. Que as coisas sofrem alterações, né? A gente fala muito em projetos na engenharia, existe isso. Isso, ele vai ter um imprevisto. Então, deixa um espacinho ali também para colocar ali para resolver as coisas que forem acontecendo que não estavam previstas, mas que acontecem e que fogem do nosso controle. Assim, exatamente. Chaves, assim, quando a gente pensa em prioridades, entender que nem tudo está sob controle, que às vezes vai ter coisa que vai mudar. E outra, gente, se priorizem, se coloca nessa lista, né? Lembra que tu é um ser que existe ali, que tem necessidades, que tem muita coisa ali que também precisa ser atendida, precisa ser levada em conta. Isso ajuda muito para tudo, assim, né? Porque você vai conseguir se sentir mais satisfeito. As coisas vão fazer mais sentido no momento que você consegue se incluir ali, que você consegue se escutar, se perceber. Isso é muito importante também. É o caso, Nai, do estar trabalhando incansavelmente e não parar para tomar um gole d'água ou para necessidade fisiológica de ir ao banheiro, sabe? E eu tenho um exemplo, assim, o meu marido, ele trabalha, assim, ele para na frente do computador e tem dias que eu tenho que ir lá dar um alô para dizer para ele, toma uma água, come alguma coisa, vai no banheiro. Porque não para, sabe? Não se permite dar esses nem 5 minutos, gente. Não dá 5 minutos uma paradinha dessas. Mas é porque também, às vezes, é muita coisa. E aí tu quer vencer tudo. Só que, assim, essa pausa que a gente pode fazer, ela nos dá um alívio, nos dá uma acalmada pra gente voltar. Claro que tem momentos para fazer a pausa, né? Às vezes a gente tá numa determinada atividade ali que o melhor é não pausar. Não parar ela e continuar porque está no ritmo. Mas lembrar que é importante a gente também ter essa pausa, né? E uma coisa, né, que aconteceu comigo, eu acho que quem já foi mãe, aí já deve saber, ou aquele pai também que cuida dos filhos desde pequenininho, deve saber também que, assim, eu participei de grupos de mães que elas diziam, gente, pelo menos faz a tua unha, sabe? Vai lá e penteia teu cabelo, tenta te dar esses 30 segundos para tu te enxergar de um jeito que tu goste mais, que te dê mais... Porque cansa, né? Toda essa parte, essa dedicação que a gente tem, falando exclusivamente da maternidade. A gente se dedica tanto. E eu fui uma mãe que, assim, pelo amor de Deus, pensa na pessoa que leu tudo que podia ler sobre o assunto E hoje, quando eu penso, tem coisas que eu faria diferente, mas ok, é aquilo do tá tudo bem. Eu fiz com aquele conhecimento que eu tinha. Hoje eu amadureci muitas coisas, porque eu já passei por aquilo, né? Natural, né? Então, exatamente. É o que a gente fala do processo. Gente, tudo na vida existe um processo. E pra gente também destravar ou sair desse ciclo, a gente passa por um processo, e esse processo começa com o entendimento, um autoconhecimento, né?
O autoconhecimento, eu acho que é hoje uma das coisas mais importantes, né? É o autoconhecimento, com certeza, né? Uhum. Mas o que a gente precisa levar em conta? E quando tu falava das pausas, né? A pausa, ela é fundamental porque ela vai te ajudar, inclusive, a ser mais produtivo. Porque, às vezes, Uhum. tá tão ficcionado naquela tarefa, a dificuldade está tão grande, ou tu tá colocando ali uma complexidade ainda maior, que tu sai, toma uma água, relaxa, faz alguma coisa, respira um ar diferente. Quando tu volta, parece que tu até consegue entender isso de um jeito diferente, consegue perceber uma outra saída, uma outra alternativa, que até então não parecia possível, né? Então, isso tem Exatamente. fundamental, é muito importante. Tá? Não deixem de fazer pausas. As pausas na nossa vida são fundamentais. As férias, né? O desligar das coisas de vez em quando, se voltar para As si, férias. são fundamentais, né? Todos precisamos. E uma coisa, Nai, uma coisa que eu faço hoje, que me ajuda, eu Uhum. faço pausas no meu dia. Tem Uhum. dias que eu tô atacada, porque eu sou bem elétrica, eu sou uma pessoa bem elétrica. Ah, e eu percebo que tem horas que eu tenho várias coisas para fazer, tá lá na minha lista, e eu não consigo fazer nenhuma. E eu me trago, eu penso, não, para. Como é que eu vou resolver isso? E primeiro eu paro para pensar como eu vou resolver isso. Eu dou uma pausa para mim, eu respiro, eu faço umas coisinhas de imaginar o ar entrando, circulando em todas as partes do meu corpo, e aquilo me relaxa, e eu, depois que eu termino, é assim, gente, é 30 segundos, um minutinho, nem dá tudo isso às vezes. Eu já consegui pensar e começar por onde eu começo. E isso Mas isso funciona para mim. faz retomar o foco, entende? Tu tava O foco. uma coisa, no momento que você para, que você respira conscientemente, sentindo o ar, né? Você tem Uhum. clareza ali. E aí você consegue se focar de novo naquilo que é necessário. Então, isso tem uma função Exatamente. grande, que é muito legal, é muito bacana. Tá? Que mais? Exato. Crença de incapacidade a gente já falou. Julgamento do outro a gente já falou, né? Então, Uhum. falar sobre a teoria da exposição. Então, quando a gente tem um medo muito grande, quando a gente tem uma insegurança muito grande, né? E aos poucos se permitindo, experimentando aquilo, né? Devagarinho, e vendo como que a gente vai sendo capaz de poder resolver aquilo, de poder dar conta daquilo ali, é muito importante. Aí, aos poucos, tu vai aumentando essa exposição, né? E vai conseguindo ter mais satisfação e ir vencendo um pouco essas crenças de incapacidade, tá? Outro aspecto muito importante. Nai, lá vou eu falar mais uma coisa aqui. Esse negócio da exposição, tem alguns amigos que falam para mim, nossa, mas eu não teria coragem de falar, de fazer live ou coisa assim. Mas o que que acontece? Por trás dessa nossa medo de exposição, a gente pensa no que a gente quer levar para as pessoas. Eu digo assim, ó, é aquilo que eu quero passar para as pessoas que eu acho que fez sentido para mim, foi importante. Eu vou deixar esse medo de lado ou eu vou com o medo mesmo. Isso. Mas eu gostaria muito que as pessoas conhecessem e soubessem disso para a vida delas ser melhor, sabe? E é isso assim que eu penso na questão do a gente vai se expondo devagar, a gente vai começando, vai dando início, porque a gente quer conversar com quem não tá só assim, presente aqui, né? Mas tá do outro lado nos vendo, postar um monte de coisas. Então é isso, sabe? É entender que aquilo é bom e aquilo que é bom a gente tem que passar adiante, passar para as outras pessoas. É o que eu perdi meu medo, sabe? Assim, de falar, mas não vou dizer que não dê frio na barriga, um assunto novo, uma coisa. Dá, tem que dar, e é gostoso isso. Mas a gente pensa no motivo maior disso, né? Isso. Que é que todas as pessoas também conheçam sobre. É o valor de contribuição, né? A gente ganha muito mais quando a gente divide aquilo que sabe, né? Porque de que serve se eu souber só para mim, né? De que serve se aquelas poucas pessoas que chegam no meu consultório? Se eu posso estar ajudando de outra forma, podendo ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, poder entender os seus E o problemas alcance que a gente tem aqui, né? Quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos, alguns paradigmas, entende? Uhum. Então, instituição, né? Ah, devia ser uma dessas por semana. Legal, quem dera, né? A gente conseguir. É um objetivo, pelo menos uma por mês, né? Da gente conseguir colocar isso em prática.
Que bom Mas é saber. legal vocês falarem pra gente isso que a gente tá entendendo que tá sendo positivo para vocês, né? Porque a ideia é essa, é positiva, é trazer, é espalhar um conhecimento que é bom, que funciona e que vai trazer uma mudança positiva para a vida de cada um, né? Eu sempre penso que se de tudo aquilo que a gente fala, né, um aspecto a pessoa consegue levar para sua vida e mudar alguma forma, ou se questionar, pensar sobre aquilo ali, cara, a gente já ganhou todo o tempo aqui, né? Então, e Nossa. poder muito mais do que isso, né? É muito bacana, tá? Sim. Importante, então, pensar assim, coisas que a gente já falou, tá? Limitar o tempo de cada tarefa, se entender, poder perceber assim, ó, se você é alguém que trabalha bem sob pressão, limita o tempo de cada tarefa, bota o relógio despertar lá no celular, um alarme, né? Você vai estar com uma pressão artificial, mas de repente você vai funcionar. Então, entender como você funciona, qual que é o teu melhor horário, quando você é mais produtivo. Não vai se colocar para fazer uma coisa importante e complexa quando você já está super cansada. Então, sempre tentar pensar, fazer o que é mais difícil primeiro. Faz primeiro o que é mais difícil. Depois que tu der conta daquilo, o resto vai fluir, né? Controlar os estímulos, tá? Os estímulos externos, poder perceber assim, o que ajuda e o que atrapalha na hora de poder fazer as tarefas aí que são complicadas, as tarefas que a gente procrastina, né? Entender o que é isso, entender o que tira a atenção, o que rouba a atenção, o que faz perder qualidade. O melhor exemplo que a gente tem é o celular, né? Fica ali vindo um monte de aviso, um monte de notificação, a gente é tentado a ver, dar uma espiadinha, ver se é importante, se precisa responder agora ou não. E nessa a gente se perde, daqui a pouco perde meia hora, uma hora, fazendo nada ali, né? Vendo mil e uma coisa, daí, mas eu estava fazendo alguma outra coisa, né? Então, E acontece, né, Laís? Acontece muito, a frequência de ser muito grande. Isso. O próprio aplicativo, ele te dá o tempo que tu ficou nele. Por dia, assim, sabe? Pra gente perceber algumas coisas, né? Isso. E poder pensar sempre assim, ó, foco no que precisa ser feito. Foco no que precisa ser feito, né? Eu acho que isso é o que nos tira de qualquer desvio, né? Focar naquilo que realmente precisa ser feito, tá? As tarefas e a sobrecarga. Eu uso, Nai. Pode falar. Oi. Não, eu ia dizer para o pessoal essa questão do foco. Quando eu tenho coisas que eu quero focar e que eu gosto de lembrar diariamente, eu coloco os post-its em alguns pontos onde eu tenho mais, passo mais, e aquilo eu vou olhando e eu vou lembrando, e isso me ajuda a ter mais foco nas minhas coisas, sabe? Perfeito, isso. São estratégias, entende? São estratégias que são bastante valorosas, né? E o que mais que eu tenho? Eu acho que é isso aí, viu? Que eu tinha para falar é mais ou menos isso, né? E sobre... Não, sobre essa estratégia que tu comentou, essa questão da estratégia, quando eu vou avaliar a casa de um cliente e ele me conta alguma coisa, assim, como, por exemplo, antes do café da manhã, o cliente, na rotina dele, ele toma as vitaminas e tal, mas ele sempre esquece porque as vitaminas estão sempre num outro lugar, e quando vê ele já tomou o café. Gente, eu vou pensar nessa estratégia para que tu também melhore isso, para que tu não esqueça disso. E aí eu vou criar uma situação, uma forma de tu não perder mais esse teu momento das vitaminas antes do café. E isso vai te ajudar na rotina também, e tu vai te tranquilizar, porque tu fez o que tinha que fazer, né? Então a gente pensa nessas estratégias para funcionar melhor a rotina. Coloca ali no alcance, né? Uma outra estratégia bem legal que a gente tem na TCC, né? Que é a teoria cognitivo-comportamental, que não é o TCC lá da academia. A gente trabalha a teoria de trabalho, né? A questão dos dois, a técnica dos 2Ds, que é o quê? Dividir e desdenhar, né? Dividir porque quando você tem uma tarefa, quando a tarefa é muito grande, cara, você vai precisar de mais tempo, você vai encontrar mil e uma justificativa para não fazer. Então, fatia, divide ela em menores, né? Começa por uma e vai indo para outra. Quando você come uma pizza, você come a pizza inteira, vai mordendo, ou você também divide em fatias e aí você vai dando conta, né? E o outro D é o de
que é assim, diminui a importância da coisa, sabe? Vai rompendo um pouco aquela ideia de, ai, meu Deus, é tudo aquilo. Nossa, eu tenho que resolver isso aí. Meu, não sei o quê. Diminui essa importância. Exatamente, né? Dá muito a conseguir dar conta. Sim, eu falo, Nai, sobre a questão dos objetivos. A gente precisa entender nosso objetivo, né? E tudo dentro de um objetivo, a gente cria as nossas metas. E cada meta, eu chamo de degrau, que ela serve pra gente dar um passo de cada vez. Pra ir chegando no grande objetivo. Porque se tu quiser pensar que tu tem que ir lá no objetivo diretão, às vezes pode até confundir, tu não entender o caminho por onde tu vai pra chegar lá, né? Então, pensa no teu objetivo. Dentro desse teu objetivo, tu cria as tuas metas e tenta possibilitar para ti, assim, algumas metas alcançáveis. Perfeito. Sabe? Que são aquelas metas que é uma coisa que eu falo, assim, um exemplo que eu dou para quem quer começar a organizar a casa. Gente, pelo amor de Deus, não tirem tudo para fora, porque quem não gosta vai começar a dar uma aflição de ver toda aquela bagunça, porque primeiro, dá bagunça, tira tudo. Conforto aí, né? E aí nem faz mais. Exatamente, e acontece. Tira tudo pra fora, olha e diz, meu Deus do céu, não quero mais. Então, assim, eu falo pro pessoal que quem quer começar, começa devagar, escolhe o ambiente da casa que tá desconfortável, dentro daquele ambiente, olha só, o objetivo é organizar aquele ambiente. Aí tu vai olhar as metas dentro daquele ambiente. Aí tu vai, não, vou começar por a prateleira lá no alto. Começa naquela 15 minutinhos por dia. E aí ali tu vai treinando esse hábito diariamente. Só 15 minutos. Que consegue, que não é tão doloroso assim, né? É o treino. Isso. Tudo na vida é um treino. Mudança de hábito é treino. É treino, é buscar... Está gerando um prazer de conseguir, né? Perfeito, perfeito. Muito legal. E aí tu vai, quando vê, tu tem aí 10 dias, 15 dias, dependendo do tempo que tu estipulou para chegar naquele objetivo. E quando tu vê o resultado, tu vai dizer, meu Deus, eu fiz, eu consegui. E aí tu pode colocando outros objetivos, né? O ideal, assim, de ter um objetivo é também dar um prazo, né? Para aquilo também não se estender para a vida toda. Dá um prazo, dentro daquele prazo, se é um objetivo muito grande, dá um prazo grande para ele. Mas, e aí cria essas metas que vão te fazer alcançar lá e comemora. Alcançou, fez uma meta, deu certo, comemora, te valoriza, né? Se dá esse significado para aquilo que tu fez, porque afinal de contas tu tem um tempo ali, né? Isso, te premia. E essa é uma ótima estratégia também. Eu sempre digo isso para os pacientes, né? Olha só, né? Você está falando que não é fácil, mas é possível viver com mais qualidade, com certeza, né? Tava lá, sabe que tem uma tarefa importante para fazer, tá procrastinando ela e ia assistir o filme. Tá, mas então peraí. Faz a tua tarefa primeiro, faz o que precisa ser feito primeiro, depois tu te premia. Tu te bonifica com o filme, entende? Porque afinal de contas, cara, tu merece, né? Tu fez o que tinha que ter feito. Aí tu vai por merecimento, sabe? Então primeiro faz o que... E a sensação depois vai ser muito melhor, né? Meu Deus! Vai ser um prazer em dobro, assim, uma sensação de alegria. Claro, tu vai mudando o treino, teu cérebro vai entendendo que, cara, tá bom, não é tão difícil assim. Tu consegue fazer mesmo que seja desafiador, né? Enfrentar situações desafiadoras. Tornar o difícil como desafiador, né? É muito legal. Ir mudando, fazendo essas releituras, tá? Gente, quero saber, ficou alguma dúvida? Tem mais alguma coisa? Olha, nós já estamos falando aqui há mais de 1h30. Jesus, quem tá aqui com a gente precisa muito desse ponto. Eu tô achando que o pessoal tá gostando. A gente falou lá no começo... Quem chegou depois, né? A gente falou lá no começo que quem ficasse até o final com a gente ia dar uma dica aí que ia fazer com que quem ficou até o final ganhasse um bônus, tá? A gente vai dar esse bônus. Então, a gente tá quase finalizando, tá chegando a hora do bônus. Nai, eu queria falar pro pessoal, assim, que eu como personal organizer, como PO, eu vejo assim que essa parte da procrastinação, ela vai além, ela vai, claro, tem a parte dos sentimentos que trabalha essa parte do desapego, e às vezes a gente vai procrastinando as coisas que podem ser dolorosas, e quem puder, quem precisar fazer algo, começar algo na vida e trava naquilo, tem profissional para ajudar, tem o psicoterapeuta, tem o psiquiatra,
Gente, precisa fazer uma mudança de organização, tem o personal organizer. Se tem um amigo, alguém da família também que está disposto, não precisa, não comece sozinho se aquilo for dolorido, né? Não. Peça ajuda. E de preferência alguém que não te julgue. Lembre disso. Exatamente, alguém de confiança, porque a gente tem muita. Eu vejo assim na profissão que as pessoas contratam personal organizer para fazer desapego de coisas, objetos, roupas de entes que faleceram, e aquilo tá ali na casa, a pessoa convive. E aquilo nossa, para cada pessoa é uma forma de ver e dói isso também, né? Então, assim, procure ajuda profissional, ajuda de um amigo, de alguém que não vai te julgar, mas que vai te dar apoio, sabe? É isso, assim. E eu vejo como personal organizer que faz diferença isso. Com certeza, muita diferença. E outra coisa, né? Na profissão, assim, a gente vê que quando tu começa isso, tu começa a sentir que esse ciclo vai mudando, que tu vai dando um rumo diferente, até porque tu quer chegar num resultado, mas tu não pode fazer sempre a mesma coisa, né? Porque senão tu nunca vai chegar. Então tu vai mudando, tu vai sentindo aquele resultado mais perto, vai te dando uma alegria, que é o que a gente falou dos objetivos, das metas, e tu vai te transformando numa pessoa mais tranquila, né? Vai ter uma vida mais leve. São os benefícios, né? Que é a mudança, que o autoconhecimento, que a evolução vão permitindo. É um processo. Eu sempre digo para os pacientes que a gente precisa se apaixonar pelo processo. Ele não é fácil, mas entende? Ele vale muito a pena. É poder se descobrir, é poder viver com mais sentido, é poder viver melhor, é viver mais leve, se desfazer daqueles pesos, né? De tantas, enfim, coisas que você acha que tem que dar conta, que acha que tem que fazer assim, né? Como se fossem exatamente. E aí vai se libertando disso. É um processo de libertação, é muito legal. Processo de libertação. Nossa, sem dúvida, é isso, sabe? E uma coisa que eu acho engraçada na minha vida como mãe, assim, eu fui separando as roupas da Bia, fui separando. E em vez de eu passar adiante, eu tava guardando, mas eu tava separando. Gente, tem coisa da Bia que eu terminei de coisa de bebê, que eu terminei há pouco tempo de passar adiante, porque eu não encontrava para quem dar. Ou eu tentava levar num brechó, para eu também poder aproveitar coisas de brechó, porque eu sou super fã disso, assim, acho que aproveitar as coisas que já existem, né? E eu sei que tem coisa ali que foi assim, uma mantilha que ela ganhou da minha sogra, um edredom que ela ganhou da minha mãe, e tem coisas que eu quero, tem roupinhas dela de saída de maternidade que ainda tem ali, sabe? Não sei até quando eu vou levar aquilo ali. A minha ideia é que ela... São objetos que, de repente, da história dela, e que para ela também vai ser importante daqui a pouco ter isso ali, né? Conviver com isso. Então, é aquela história do 880. Não precisa se desfazer de tudo. Tem coisas que você pode guardar, sim, que são memórias afetivas, que, né? Que cumpre com algum objetivo. Mas, gente, se você tá com a gente agora, coloca aqui nos comentários o que você leva dessa live, enquanto a gente ainda continua falando assim. O que você leva? Ou se tu tá escutando essa live no gravado, deixa aí o teu comentário. O que você leva dessa live? Por que essa live é importante para ti? Ou o que você pode ter aprendido com ela? Vamos ver o que vem aí. Sim, para nós vai ser positivo escutar esse feedback, né? É ótimo ter um feedback disso que a gente proporcionou aqui, que a gente trabalhou, a gente estudou, a gente se dedicou também. Então é legal ver esse feedback para a gente ver o que pode ser melhor depois, o que foi positivo nessa. Sim. E uma coisa, Nay, que eu digo assim, ó, esse negócio de eu guardar algumas coisas da Bia, hoje faz sentido eu guardar isso. Daqui a pouco não vai fazer sentido nenhum. E me liberto disso, sabe? Isso. Porque daí já virou tralha. Não faz mais sentido, já virou tralha, tá atrapalhando, incomoda, não tem lugar, não. Né? É isso, as coisas. Tudo tem um sentido, né? E a gente dá sentido, inclusive, para coisas materiais. Então, vai devagar, né? Eu acho que esse é o processo, é devagar, entende teu tempo, teu momento. Poder perceber, assim, o seu processo e que cada pouco muda, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, e muda, não tem problema nenhum, você vai mudar de ideia, você vai mudar seus pensamentos, e a gente está em constante evolução, né? Isso é fantástico, a gente poder mudar. Exato. É que nem eu digo assim, hoje, as prioridades que eu tinha há 3 anos atrás, antes de ter a Bia,
eram outras totalmente diferentes. E algumas coisas foram... E eu dou graças hoje, eu entendo muito mais isso de eu ser mãe. E como eu melhorei pra mim, como pessoa. Eu me sinto uma pessoa melhor, sabe? E é isso, é essa mudança. E esse processo. E como tu diz, né? Olha pro processo. O processo, ele faz parte da pessoa que tu é hoje. Tu não teve um início e um fim. Tem um meio ali, né? Isso. Onde tudo foi acontecendo. Onde todo... Olha, é só de pensar na... Pode falar. Termina. É só a gente pensar na borboleta. Olha a borboleta, como ela se transforma. Olha o processo dela, como ela fica incrível, né? Quando abre aquelas asas maravilhosas. Então, assim, e a paciência que tem que ter naquele casulo, gente. Olha o processo dela, não é do dia para noite, né? Vai, sei lá quantos dias, 45 dias. Não sei, por aí, pensa. Tem o bônus lá no final, né? Olha só, a Janete está nos dizendo também, ó, que ela percebeu que ela pode trabalhar no intermediário, que não precisa se cobrar tanto com o perfeccionismo. Isso é fantástico. Exatamente. Dessas crenças de entender que aquilo que tu faz, da forma como tu faz, já pode ser suficiente e bom. Mas não quer dizer que você vai se acomodar e vai ficar assim, não. Você pode ir melhorando, mas reconhecer isso é ótimo. Ó. A Daia também está nos dizendo, a Baki está dizendo que ela não vai nem contar o que ela está procrastinando. O que será? Fique curiosa. E a Daia está Quero saber, quero saber. No primeiro emprego, começa pequeno, vai melhorando, vai mudando, vai aperfeiçoando, com certeza. É muito bacana, fundamental. Exatamente. Isso, é entender. Gente, eu acho que isso da vida da gente é entender isso aí. A vida da gente, ela passa por ciclos diferentes e a gente muda esses ciclos, até porque a gente muda, né? Então, é natural, faz parte, é aquela coisa, assim, de entender que tudo isso faz parte do nosso ser humano, dessa parte da gente de humanizar as coisas. E é isso, sabe? Entenda, viva, sinta isso tudo e entenda que o processo faz parte disso. Qualquer mudança, qualquer hábito que tu vai mudar, vai depender daquela vontade que tu tem mesmo, entender teu objetivo e vai fazer parte para tu também destravar essas coisas, né? Vai exigir, com certeza. Vai exigir, mas tem um objetivo lá no final, né? Tem um ganho ali, eu acho. Isso que a gente precisa levar em conta, né? O quanto é valoroso passar pelo processo. O que está lá na frente, exatamente, né? Guarda. Às vezes as pessoas querem atropelar, né? Isso. Só que, né? Não tem que passar. O processo existe, ele tá ali para nos transformar. Então é isso aí. E a procrastinação, ela é que nem a gente fala da ansiedade, por exemplo. A gente não vai se livrar dela. É que nem a ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa constituição humana. A gente não vai se livrar. A procrastinação também, ela faz parte. Mas a gente vai o quê? Vai aprender a lidar, vai encontrar estratégias, vai se escutar, vai perceber o que eu tenho que ir fazendo para ir driblando isso, como que eu posso conviver melhor com isso sem que isso me traga um prejuízo tão grande. Eu acho que o X da questão... E uma coisa, Nai, a gente fala isso pro pessoal e tal, mas, gente, quem sentiu dificuldade em alguma coisa, em alguma área, eu, pelo menos falando por mim, assim, eu tô aqui, sabe? Tô aqui, disponível, quem quiser me perguntar. A Nai também, né, Nai? Tá sempre ali disponível pro pessoal. Gente, não tenham medo de falar, sabe? Falem. E o que a gente puder ajudar dentro do nosso... Isso, mandar questões, né? A gente sempre tá aí para ajudar e para responder no que tiver no nosso alcance, e o que não tiver, a gente vai buscar aprender, né? E saber mais. Exatamente, é isso, sabe? Então, assim, falem. O ideal que a gente mais gosta, assim, é quando as pessoas nos dão esse retorno e nos perguntam coisas, faz a trabalhar e faz a gente se sentir mais próximo de quem tá ali do outro lado, né? E realmente dá valor para aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que isso é ótimo, assim. Então, quem puder, quem tiver dúvida, não se priva. Fala, pode falar. Chama lá no privado e a gente vai dar um jeito de resolver. Quem vai falar do bônus? Ou sou eu? Quem vai falar do bônus? Mai, conta aí o bônus. Conta aí. Gente, então, olha só. Eu sei que aquilo que a gente trouxe aqui é muita coisa, né? É muita coisa para guardar só na cabeça, tá? Então, a gente preparou muito carinho um PDF bem especial que tem aí tudo isso que a gente falou, tá? De maneira bem didática, assim, acessível, bem na linguagem que a gente falou também. Mas como é que você faz para ter isso, tá? Você vai fazer
Depois que a gente terminar a live, ela vai ficar gravada lá nos nossos perfis do Instagram, né? Então, ou você nos chama no direct lá, procura lá a psi.nayarabandeira ou a daisyalmeida.organizer, tá? Procura lá e manda no direct um eu quero para ter o nosso bônus, ou vai ter a live ali salva. Se você vai estar assistindo essa live depois, você também merece esse bônus. Coloca ali um eu quero, que a gente vai estar encaminhando para vocês esse bônus, tá? Com muito carinho. Se você achar que faz sentido também e quiser compartilhar com a gente lá nos comentários como que essa live te ajudou, deixa lá também, a gente vai ficar muito feliz, muito honrado, tá? Por esse tempo. E da minha parte, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui, por estar aqui com vocês interagindo e trazendo um pouquinho disso, né? Entenderam agora por que a gente pode fazer hoje e não precisa deixar para amanhã? O quanto, de repente, isso vai estar trazendo um prejuízo? Exatamente. Olha só, até a Nes falou como sofremos desnecessário. E é exatamente isso. Às vezes a gente nem percebe que está empurrando uma coisa que se a gente resolvesse logo já ia dar aquele alívio sem sofrimento nada, né? Eu também, gente, é isso aí. Nos faz entender, né, o porquê das coisas, por que as coisas acontecem dessa forma, como a gente pode criar estratégias para ir lidando com isso, né? O autoconhecimento, poder se perceber e avaliar o que funciona melhor. Tá bem? Exatamente. Eu falo isso porque eu percebo como a procrastinação, ela tem interferência no trabalho, no meu trabalho, né? De buscar esse bem-estar dentro da casa dos meus clientes, enfim. E a procrastinação, ela tem isso. E eu digo, eu passo muito naquela tecla do hábito, gente. Hábito. A vida da gente é o hábito. Mude um hábito. Eu vi, tem uns lugares que falam assim, mude um hábito primeiro. Consolida aquele hábito. Isso. E depois muda um outro hábito, gente. Não precisa fazer tudo de uma vez, não, sabe? Nem aconselho, eu acho, né? Um passo de cada vez, mas cada passo é fundamental para chegada final lá, né? Isso aí. Daí tu vai dando frequência para aquilo e vai conseguindo mudar devagarinho, né? E é isso aí. Tu vai gostando, gente. Eu juro que tu vai gostar. Mas eu acho que é isso, né, Nai? Da minha parte, sim. Já falei demais. Gente, alguém tem uma pergunta? Quer fazer uma perguntinha agora? A gente vai dar mais um tempinho, né? Se alguém quiser perguntar. Ou se quiser perguntar depois também, pode ser uma pergunta. Mas, né, que não queira para todo mundo, não pode ir lá perguntar que a gente tá disponível. É isso, né? Tá, porque tá ventando, começou a chover, tá bem ruim o tempo aqui. Se eu cair é porque foi aqui também. Isso. Aqui também. Olha só, a Lourdes está dizendo aqui também lá no Facebook, ó, gosto de resolver logo para diminuir o sofrimento antecipado à toa, é verdade. Uma coisa resolvida já está pronto, não incomoda mais, né? Não vai lá para a lista, mas provavelmente é porque é alguma coisa que legal que tu consegue enfrentar, né? Que tu consegue resolver de uma vez e pronto, tem uma resolutividade maior e isso é bem legal, né? É bem importante. Ó, a Daiane falando ali também, né, ó. Obrigada pela hora ganha na vida. Ai, meu Deus do céu, maravilhoso. Mas as falas da Nay hoje, assim, ó, é incrível, é excelente. Nossa, Nay, eu tô muito feliz de ter dado, a gente ter feito aquela trend do momento lá. Viu? Mas a gente pode falar junto. Com certeza. Ah, gente, que bom que fez sentido pra vocês. Que bom, que bom. É isso que a gente mais deseja, né? Quando a gente prepara um conteúdo, é pra fazer sentido pra todo mundo, né? Valoroso, é pra ter essa... Ó, lá também tá ventando. Rio Grande do Sul ventando por aí, então. Já chegou a chuva. Daqui a pouco cai a luz, que aqui é bem assim. Começa a chover e cai a luz, cai a luz, cai a luz. Então, cair é por causa da luz. Mas tá bem, tá legal. Mandem aí depois, lá no nosso post, os eu quero, ou manda no nosso direct, né? Que a gente vai enviar. A gente só não consegue enviar aqui, porque não dá, né? Não vai pelo comentário, tá? Mas nos enviem o eu quero, que a gente manda com o maior carinho pra vocês, tá bem? Ó, dava para fazer um mini curso de organização geral. Ai, show de bola, vamos pensar. Sim, eu ia falar, Daya, eu tenho alguns tipos de serviços, pacotes. Depois, se tu quiser conversar comigo, posso te falar, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso e ajuda, sabe? Mesmo na distância, funciona. Legal. Tá, deu uma falhadinha agora, não entendi, Nay. Tá não sei se o pessoal tá conseguindo. Tá? Tempo
pouquinho. Então, Nai, vamos encerrar então. Eu acho que sim, vamos encerrar, né? E esperar lá o pessoal, gente. Quem quiser o nosso bônus, vai lá, comenta eu quero, pode ser no direct ou na publicação da live, né, Nai? Com certeza a gente manda com o maior carinho o nosso bônus aí para honrar a estada com a gente essa noite aí, para poder te ajudar com essas estratégias. Exatamente. Gente, pode ser que a gente não mande hoje, né? Mas ou vai demorar umas horinhas aí, vai depender da nossa internet funcionar. A gente manda, com certeza. Tá bem. Então, Nai, muito obrigada. Muito, muito obrigada. De verdade. Foi incrível. Gente, muito obrigada pelo tempo de cada um de vocês que se dedicou, que comentou, que participou. Uau, assim, ó. Uau, eu sou emocionada nas minhas lives, tá? Eu fico bem... certeza. Mas é isso, né, Nai? Agradecer a cada um de vocês que dedicou esse tempo e que realmente é isso aí. Muito, muito obrigada. Com certeza. Até mais. Até a próxima. Até mais, gente. Até. Tchau.